Telêmaco era um monge que vivia no 4º século depois de Cristo. Certo dia ele sentiu Deus lhe falando para ele ir para Roma. Então ele colocou todas as suas coisas em uma mochila e saiu em direção àquela cidade. Quando chegou lá, a cidade estava lotada. Havia pessoas para onde quer que ele olhasse, lotando as ruas, todos animados. Ele perguntou qual a razão por todos estarem nesse clima e alguém lhe respondeu que naquele dia era o dia que os gladiadores estariam lutando e se matando um ao outro no Coliseu. Então pensou para si mesmo, 4 séculos depois de Cristo, e os homens ainda estão se matando uns aos outros em nome de entretenimento. Nessa, ele correu para o Coliseu. Ele ouviu os gladiadores gritando toda a glória e honra a César. Nós morreremos por César. E ele pensou, isso não é certo. Aí ele pulou a cerca para dentro da arena, foi até o meio deles e se colocou entre 2 gladiadores. Levantando as suas mãos, gritou, no nome de Jesus Cristo, parem. A multidão começou a rir, pensando que ele fizesse parte do show. Mas quando entenderam que ele não era, eles ficaram irados e começaram a gritar, matem-no, matem-no. Um gladiador se aproximou e bateu no estômago de Telêmaco com uma empunhada, lá do cabo da sua espada. O monge, dando uns passos para trás, caiu no chão. Levantou e correu de volta entre os 2 gladiadores e de novo ele gritou, no nome de Jesus Cristo, parem. E a multidão continuou gritando, matem-no, matem-no, matem-no. O outro gladiador foi até o pequeno monge e lançou a sua espada na barriga dele. Telêmaco caiu no chão, a terra se tornava vermelha com seu sangue. Mas mais uma vez ele levantou a cabeça e gritou, no nome de Jesus Cristo, parem, caindo morto na arena. Um grande silêncio se passou pela multidão. Eventualmente um homem se levantou e saiu, e mais um, até que 80.000 pessoas saíram do Coliseu. Esta foi a última vez que a história relata que os gladiadores lutaram em Roma. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Em Mateus capítulo 5, verso 9, Nosso Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deus chamou os cristãos para trazer de volta a paz que foi perdida como resultado do pecado. Os pacificadores de Deus vão conquistar muito mais do que os vencedores do Prêmio Nobel da Paz, porque a paz que eles oferecem é eterna, uma paz real e duradoura. As nações, grupos políticos, organizações e lares deste mundo não têm a paz verdadeira. Não há paz real em lugar algum, porque não há paz nos corações dos homens. A humanidade é incapaz de ter paz. Todos os relacionamentos são frágeis. Em nosso dia, mais pessoas foram identificadas com doenças mentais e emocionais do que nunca. A família está se quebrando e os nossos sistemas educacionais estão quebrando. As pessoas participam de marchas, protestos, passeatas e manifestações sem fim. Tudo porque o homem não tem paz interior. E o mundo em que o homem vive é uma projeção dele mesmo e é repleto de caos. Nós nunca precisamos tanto de pacificadores. Mateus 5,9 afirma que através de Cristo, Deus vai abençoar aqueles que são verdadeiros pacificadores. Hoje nós continuamos na nossa jornada pelas bem-aventuranças. Nós temos os nossos convidados aqui ao redor da mesa conosco. O pastor Douglas Pereira, que tem nos acompanhado todos os passos, e o pastor Jimmy Cardoso, que vem de Washington, D.C., para estar aqui conosco. O pastor Jimmy já esteve conosco, até já cantou no programa. Certo. E agora volta mais uma vez. Bem-vindo, pastor.
Muito obrigado, é um prazer retornar aqui ao programa Está Escrito e participar dessa jornada pela paz. Pela paz. Pastor, uma pequena biografia sua, porque tem sempre pessoas que não conhecem, né? Meu nome é Edmilson Cardoso, conhecido como Pastor Jimmy. Eu nasci no Brasil e na década de 90 emigrei aos Estados Unidos, casei-me com Ruth Cardoso, temos 4 abençoados filhos, Daniel, Sara, André e o Giovanni. E nosso ministério hoje se desenvolve em Washington, D.C., na Capital Brazilian Temple, uma igreja motivada a interceder pela cidade de Washington e ministrar a palavra de Deus ali. Estou terminando meus estudos em doutorado em ministério pela Andrews University e temos o privilégio de poder participar do ministério com vocês, promovendo a salvação em nome de Jesus Cristo às pessoas e a paz entre as pessoas. Amém. Que o mundo, quem sabe, mais precisa hoje é paz, né? Vocês lá em Washington estão bem a par. Lá é bem o centro, né, que é do poder. Nós somos os braços do Obama, Prêmio Nobel da Paz do ano passado, para continuar o ministério de reconciliação das pessoas. Exato. Pastor Douglas, nós sempre viramos para ti para dar uma pequeno de contexto, uma pequena de abertura aqui nesse bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem, precisamos lembrar um pouco do contexto, né? Que a gente até comentou no primeiro programa. Israel vivia sob o jugo romano e eles estavam procurando um Messias para libertar Israel dessa escravatura. E existiam vários grupos entre os judeus e um deles eram os zelotes. E a ideia dos zelotes era que Israel iria se libertar do jugo romano através da força. Eles seriam quase um grupo terrorista da época. Vamos explodir, vamos acabar, vamos lutar. E é interessante que haviam muitos zelotes escutando a Jesus, seguindo a Jesus e pensando que as bem-aventuranças seriam, sabe, o grito de marcha de guerra. Vamos lá, vamos destruir, vamos acabar. E parece que agora Jesus dá um tapa na cara dos zelotes com uma luva, dizendo: as coisas não se conquistam com a força, mas pela paz. E ele diz bem claro: bem-aventurado os pacificadores. Jesus, ele chama a cada um de nós para promovermos a paz. E ele mesmo, ele é conhecido como o príncipe da paz. Isaías 9,6, descrevendo o ministério do Messias e o ministério de Jesus, fala: ele traria a paz entre Deus e os homens e a paz entre os seres humanos. E esta atitude de levar a paz, de reconciliação, é uma atitude daqueles que passam por esse processo de conversão. Um processo que começa com a pobreza do espírito, os que choram, e chega o momento a refletir no nosso dia a dia através da paz. A paz é algo que Deus espera do seu filho. Nós devemos buscar a paz em todas as circunstâncias. E eu penso que nós vamos ter muita coisa a falar sobre esta questão da paz, que depois Jesus desenvolveu até no próprio Sermão da Montanha. Como devemos proceder com os nossos inimigos, com aquele que não nos ama, como devemos agir e como devemos promover a paz. Esse discurso de Jesus, ele foi muito revolucionário, porque vivia num contexto de guerra, num contexto de opressão. E promover a paz, ser um pacificador, é altamente revolucionário no começo da era cristã. Hoje nós estamos no século XXI e o discurso da paz, ele é muito aceito no mundo hoje. E Jesus já preparou isso há praticamente 2000 anos atrás, para que os povos tivessem entendimento. E ele veio mostrar o caminho para isso. Às vezes, existem algumas traduções assim, mais modernas que traduzem bem-aventurados. Felizes são os humildes, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome, felizes são aqueles que buscam paz, né? Isso até hoje, hoje é bem popular as pessoas falarem de paz, mas nós temos tão pouca paz no mundo, né? Nós temos facilidade em falar de paz, nós temos dificuldade em realmente... E não promovem paz. E promover, falar é mais fácil. Falar paz. Então, às vezes, eu acho, minha opinião, que pacificador é
interpretado, o sinônimo é fraco. Porque se você é pacificador, o mundo diz, não, nós temos conquista, ser como é que diz, agressivo, entendeu? Tanto isso, você lê algumas das literaturas de líderes, etc., são essas as características que são promovidas, não ser pacificador. O que é um pacificador? Como é que eu sei se alguém é pacificador? Se eu sou um cristão, um filho de Deus, quais são as evidências que eu vou demonstrar para o mundo de ser um pacificador? Eu acredito que o pacificador é uma pessoa aberta ao diálogo. Ok. É uma pessoa aberta a observar as pessoas e ajudá-las nas suas necessidades. O pacificador, ele procura o bem comum. É bem interessante você observar a própria sequência do texto. Bem-aventurado é uma palavra que está ligada à bênção. A bênção é o primeiro ato de Deus. Quando ele criou o ser humano, a primeira coisa que ele fez foi abençoar. E Jesus, ao introduzir isso, o primeiro ato dele foi abençoar, porque este é o caminho que prepara a pessoa para as grandes virtudes. Então, quando Jesus disse que é bem-aventurado os pacificadores, porque o pacificador, ele traz harmonia no ambiente. O pacificador, ele representa um estado interior de paz, de tranquilidade, de sabedoria para poder agir nas situações. Então, eu vejo que o pacificador hoje não é um símbolo de fraqueza, mas um símbolo de negociação. É um símbolo de trazer harmonia entre as situações. É um símbolo de trazer compreensão, de sensibilidade com a vida. Eu acho que muitas vezes você precisa de ter mais força para produzir ou buscar a paz do que reagir conforme a sua natureza. Mas eu acho que a sua pergunta foi um tanto interessante e isso precisaria que nos... Para responder a sua pergunta de forma assim mais apropriada, a gente deveria definir o que é paz. Porque muitas vezes quando se fala em paz, a gente pensa que é só ausência de guerra. Certo. Mas paz no conceito bíblico era muito mais do que isso. No hebraico era o shalom. E no grego, irene. Então, paz era mais do que a ausência de guerra, era uma bênção, como o pastor Jimmy falou. Paz, ela envolvia quando o judeu falava no Velho Testamento, shalom, ou paz para você, ele estava falando para você, que você tenha uma vida saudável, que você tenha uma vida próspera, que você possa ter muitas bênçãos, que Deus seja misericordioso com você e que Deus provê a salvação para você, que Deus conceda a salvação, que a graça de Deus. Então esse conceito de paz não era só a ausência de guerra, mas era uma bênção que inundava a vida das pessoas. Então quando Jesus está falando bem-aventurado os pacificadores, está falando bem-aventurado aqueles que se converteram, que passaram por esse processo da salvação e agora são portadores. Portadores do quê? De levar as boas novas. Boas novas do quê? Da falta de que nós temos um Salvador. As boas novas de quê? Que você é uma pessoa que Deus quer a sua prosperidade, que Deus quer que você seja feliz por completo e que você também é aquele que vai evitar conflitos e vai apresentar uma nova saída. O conflito, muitas vezes, não é ruim, como alguns evitam. Tem aqueles que só evitam conflitos. Mas nós devemos buscar o quê? A reconciliação da melhor maneira possível. Fazer o ministério de Cristo Jesus neste mundo. Ele veio trazer a paz. Que paz é essa? Paz de espírito. Na realidade, a paz que Deus fala, ela começa numa pessoa, no indivíduo. Romanos 5, verso 1 diz que pela justificação pela fé nós temos paz com Deus. Então, um homem resolvido, um homem que tem paz com Deus, ele mantém a paz na sua casa. Ou seja, uma pessoa que tem equilíbrio, que ele recebe de Deus essa bênção de administrar o lar com paz, com diálogo, com conversa, com correção, evidentemente, mas com bom humor, com cortesia, o lar vai entender o que é paz. Uma casa que tem paz, fica mais fácil você conduzir uma cidade a ter paz, uma nação, um povo a manter a paz, porque é o entendimento, ao respeito entre as pessoas. Então, a paz, ela é colocada aqui como a sétima bem-aventurança. E me parece que isso não é por acaso. É uma sequência de procedimentos, de bênçãos, que culmina com o ser humano reconstrutor da sociedade. Entendeu? Então, o homem humilde, o homem que tem sensibilidade, né? O homem que exerce misericórdia, o homem que sabe exercer justiça e imparcialidade, né? O homem que é manso,
ele tem condições de ser pacificador, ele promove o bem entre as comunidades. Mas é interessante, mas porque na próxima bem-aventurança, né, os pacificadores, aqueles que vão promover paz, vão colher perseguição. Então, como é que o mundo não encara? Só que como é que o mundo encara essa paz? Porque a linguagem da paz, ela também está inserida nela a revolução do ser. Por exemplo, geralmente os homens que promoveram a vitória dos recursos humanos, das relações humanas pela paz, eles pagaram com preço. Gandhi foi assassinado por promover a paz. Martin Luther King Jr. ele foi assassinado por promover um movimento de restauração do valor humano pela paz. O próprio presidente neste mundo, pessoas, Tiradentes, por exemplo, no Brasil, ele queria, evidentemente, a libertação do país, mas de maneira pacífica. Ele pagou com a própria vida. Na Bíblia você vai encontrar o próprio Jesus. Jesus ele era tão pacífico nas suas relações que ele decretou perdão às pessoas antes de morrer. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas ele pagou com a vida. Por quê? Porque nós estamos inseridos num grande conflito de Deus, que é a paz, com Satanás, que é a violência. Então, a paz, ela custa um preço. Geralmente, o seu líder tem que dar a vida. É interessante que a promessa dessa bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão o quê? Chamados filhos de Deus. Veja que interessante. Você vai ser reconhecido como filho de Deus quando as pessoas virem em você o trabalho de paz. E assim, da mesma maneira que tem alguém que promove a paz, que é considerado filho de Deus, há aqueles que promovem o ódio, a raiva, e que não são os filhos de Deus. Então, uma característica interessante, que é uma das primeiras características que parece que identifica o cristão nessa sequência, é essa característica de ser o filho de Deus. Quando eles virem isso, essa maturidade espiritual sua, de prever a paz, e a paz, uma paz ampla, uma paz abrangente, seja na sociedade, seja espiritualmente falando, seja num relacionamento, eles vão perceber que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Eles vão perceber que aquela pessoa, ela está fazendo um trabalho que não é da natureza humana. Porque a natureza humana é o seguinte: você pisou no meu calo, eu quero fazer o quê? Pisar no seu calo. Você me atacou, eu quero o quê? Me defender e atacar novamente. Mas aqui nós somos chamados para a paz. Então, exatamente. Então, o ponto que é ser pacificador é contrário à minha natureza de pecador. Então, onde é que eu vou para pegar a força para ser esse pacificador, enquanto a minha natureza é contrária a isso? O que eu preciso fazer? Eu vejo assim, o que eu mais preciso fazer é entregar a minha vida ao Senhor. Jesus, habitando em nós através do Espírito Santo, como Jesus disse em João capítulo 14, se eu e o Pai viemos morar na sua vida, porque você me ama, você guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos morar em você. Então, uma pessoa que tem a presença de Deus, ele é, por natureza, um agente da paz. Então, o pacificador, ele precisa ter uma comunhão com Deus. Precisa ter uma compreensão, uma visão correta de Deus, para promover a paz. Porque a paz, ela é gerenciada a partir do momento em que você tem contato com o Senhor. Por exemplo, Jesus disse assim nesse mesmo sermão: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Esse é o comum da sociedade. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celestial. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, isso é uma relação, é uma consequência de uma relação com Deus. Então, a humanidade hoje, você que está nos assistindo, nós estamos aqui trabalhando, nós temos que nos voltar para Deus. Porque é somente Deus que pode produzir um coração e uma atitude pacificadora. É interessante, respondendo essa pergunta e agregando, é o que nós encontramos em João 15, verso 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Então, qual o segredo para ser um pacificador? É ter esse relacionamento íntimo com Deus. É ter esse relacionamento que, desse processo das bem-aventuranças, ser humilde de espírito, reconhecer o meu pecado, aceitar o plano de Deus para a minha vida, buscar a Deus, ter fome e sede da justiça, e ali me tornar, sabe, limpo do coração, para ser o quê? Um pacificador. É um processo, mas é um processo que recorre, ou que ocorre após um relacionamento com Deus. Não é algo que eu posso fazer por mim mesmo. Porque você pode até enganar, né? Você fica quieto, né? Dá um tapa na sua cara, você aguenta. Não, você é pacificador. Toma 2, né? Agora no terceiro não aguento mais. Não, hoje deveria existir um retorno de todos nós a Deus. Porque Deus é que pode trazer a paz sobre o mundo. Não é somente relações escritas em papel em grandes eventos. A paz precisa começar dentro do coração do homem, dele se aceitar, dele se entender com o Senhor. A paz deve também passar pela intercessão. O pai, principalmente, na sua casa, deve ser um homem que deve orar pelos seus filhos, deve promover a paz nas suas atitudes, pensar antes de falar, por exemplo, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos. Ensinar a paz se ensina vivendo a paz. Estando satisfeito com o que possui, gostar do diálogo. Nós não temos que evitar os erros ou os problemas, nós temos que conversar e ter humildade para pedir perdão. Por exemplo, a paz precisa disso, precisa que alguém reconheça o seu erro para que possa manter a harmonia entre as situações. E por onde nós somos, nós devemos lutar pela vida mantendo a paz. Nós estamos com 2 minutos só para... Eu gostaria de ter um pensamento que a gente comentou, mas eu gostaria de destacar e ampliar um pouco a ideia. A Bíblia considera a paz o relacionamento ou a reconexão entre Deus e o homem. Quando a pessoa é levada aos pés de Cristo, a paz. Pacificador é aquele que leva pessoas aos pés de Cristo também. Então, quando neste mundo que está sedento de justiça, que é ódio, é tristeza, quando eu levo essa pessoa ao pé de Jesus, reconecto ele a Deus, essa pessoa, ela passa a ter paz em Deus. E eu estou fazendo o trabalho do pacificador. O pacificador é aquele que leva a mensagem de Deus também às outras pessoas. Muito interessante. Pastor Jimmy, nós estamos com 1 minuto. Tem algum pensamento chave aí para... Eu tinha dificuldade de lidar com a paz. Quando nós estávamos construindo uma igreja no estado da Flórida, tínhamos uma propriedade e precisamos fazer a limpeza, né? E reunimos o grupo rapidamente, alugamos motosserras e começamos a fazer a limpeza no terreno, quando nós fomos abordados pela polícia e dizendo que nós não podíamos se nós não tivéssemos um permit para fazer isso, uma permissão para fazer. E nós fomos autuados, a igreja foi autuada uma multa de $18 mil, e os vizinhos foram aqueles que nos condenaram, que nós não podíamos fazer isso e tudo mais. E naquela situação nós saímos muito assim, desanimados e irados também. Eu fiquei muito irado com os vizinhos do nosso terreno, que estavam impedindo o desenvolvimento da nossa comunidade. E fui para casa muito triste, muito irado e nervoso com aquela situação toda, quando eu abri a Bíblia e Deus me começou a ensinar que esse não é o caminho de você lidar com as pessoas. E eu abri no Salmo 37, em que Deus falava assim para mim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no teu caminho. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E Deus foi mostrando para mim. E naquele encontro de Deus comigo ali orando e tocando no piano uma melodia desse salmo, Deus me deu uma ideia: visita os vizinhos e comece um programa com eles de diálogo. E eu comecei por uma senhora que foi a que mais irritou a gente. Certo. E ao conversar com ela, explicar que éramos imigrantes e tudo mais, ela disse: meu pai também era imigrante, migrou da Itália para cá. E fomos descobrir que o pai dela era da mesma terra do meu avô, de Caserta, na região centro-sul da Itália. Uau. E tínhamos o mesmo sobrenome, Juliano. E daquele diálogo nasceu uma amizade, que ela foi comigo nos vizinhos e houve uma mudança completa. Certo. Resultado, a multa foi tirada, pudemos construir a igreja e nos tornamos amigos, porque Deus agiu com o Ministério da Paz. Bem-aventurados os pacificadores.
Pastor Jimmy, nós temos o costume de terminar o programa com uma oração. Queria pedir que você orasse pelos nossos telespectadores. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque Tu és o Senhor da paz, o Deus Todo-Poderoso que acalma nosso coração, que nos coloca bem perto de Ti, Senhor. Nesse dia, pedimos que a Tua bênção, que é a paz, possa inundar a vida de cada pessoa, acalmando os seus problemas, as suas ansiedades, trazendo esperança e ressuscitar os sonhos que estão no coração, Senhor. Que a Tua paz seja sobre as cidades onde estão sendo transmitidos esse programa. Que a Tua paz inunde os governantes e os líderes. Que a Tua paz alcance cada criança, cada adulto e cada idoso, Senhor. Que a Tua paz, mesmo no mundo cheio de conflitos e dificuldades, ela abençoe esta humanidade. E que logo Jesus Cristo possa voltar em glória e majestade e estabelecer para sempre o reino da paz. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Se você está gostando desta série das bem-aventuranças e gostaria de receber um DVD que tem não somente estas 7 mensagens, mas mais 2 que ainda vão aparecer, 9 mensagens, nós temos como oferta para você esse DVD. Aqui vem as informações necessárias para você pedir a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Mais um programa se acabou. Pastores, muito obrigado pela sua presença e seus comentários. Nosso telespectador, muito obrigado pela sua presença também. Lembre-se do website estaescrito.ca. Mande um pedido de oração para nós ou um comentário sobre este programa, você pode fazer lá do website. Se Deus quiser, na próxima semana vamos estar juntos mais uma vez. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.